Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem? Vamos pedir à espiritualidade amiga, aos médicos da casa, que possa estar junto com a gente aqui hoje, nesse momento, né? E eu vou falar aqui um pouco, nós vamos falar, né? Porque eu gostaria muito que vocês participassem. Levante a mão, faça pergunta, sugere alguma coisa também, que na medida que vocês fizerem pergunta, eu vou repetir para ficar gravado aqui e a gente vai trocando ideia. A ideia é falar de tratamento espiritual aqui hoje, né? Então eu andei pesquisando muito, eu falei, que médico que eu vou usar de referência para falar de tratamento espiritual? E eu achei um professor muito conceituado, foi preceptor de Bezerra de Menezes, né? Deixou aí, que a medicina hoje trabalha com guidelines, né? Com consensos, trabalha através de pesquisa e deixou um guideline aí assim, fantástico. Esse professor, ele chama Jesus, né? Então, o guideline dele chama Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Então é essa base aí que a gente vai usar para falar de tratamento espiritual. E não pode ser diferente, a gente tem que falar das curas. Alguém tem ideia de quantas curas Jesus fez nesses 3 anos que ele trabalhou aí como médico, né? Foi residente, depois fez pós-mestrado e doutorado. Foram 30 curas que foram catalogadas, registradas. Aí a gente vai deixar aqui o seguinte, vai fazer uma observação, vai abrir naquele tempo, vamos pegar Mateus, que eu notava muito. E Jesus vivia caminhando, eles viviam andando de uma cidade para outra. Aí quando acabava o material de Mateus, Jesus, espera aí que eu vou ali para a papelaria pegar mais papel, caneta, comprar, porque acabou a tinta da caneta aqui. Não era fácil conseguir folha, material para escrever, era muito restrito o acesso a isso. Primeiro que quase ninguém sabia ler e escrever. E segundo que, como quase ninguém sabia ler e escrever, então não tinha esse material em abundância. Então fica a pergunta, vocês acreditam que foram só 30 curas que Jesus fez? Não. Lógico que não, né? 30 foi o que eles deram conta de catalogar, né? E aí a gente vai lembrar alguns aqui, né? Por exemplo, a cura do cego Bartimeu, Lázaro, ressuscitou Lázaro, né, gente? O paralítico que desceu com a maca pelo telhado, Jesus falou com ele, levante e ande. E aí fica uma pergunta aqui, alguém tem notícia de Lázaro? O que ele anda fazendo nos dias de hoje? Não? Tem não? Ninguém sabe de Lázaro? Então, todas as pessoas que Jesus curou morreram. Olha que coisa, né? Então aí eu estou citando isso para a gente refletir, né? Porque vem a pergunta, por que Jesus curava? A gente tem que pensar nisso, né? E se todas as pessoas que ele curou morreu? Bom, foi Jesus que ressuscitou lá, ele tinha que estar aí até hoje, né? Caminhando entre a gente. Então vamos refletir sobre isso. Aí fica assim, puxa vida, se Lázaro morreu, se Bartimeu morreu, para onde que apontavam, qual que era a intenção de Jesus ao fazer essas curas? Né? Então fica essa reflexão também. E em todas essas curas existia um padrão, não um, mas vários padrões, né? Por exemplo, Jesus, quando curava alguém, ele falava assim, procure o sacerdote, se apresente ao sacerdote na época. Porque naquela época, quem fazia o controle sanitário das cidades eram os sacerdotes. Eles que faziam o controle de quem estava doente, quem podia andar entre as pessoas, quem não podia. É tanto que os leprosos eram separados numa caverna, né? Então o sacerdote ele fazia esse controle. Então Jesus ao mandar não, que ele não mandava nada, ele pedia, né? Jesus, ao pedir alguém para procurar o sacerdote depois da cura, ele estava cumprindo uma lei da época. Porque sempre que alguém passava por uma doença, ficava doente naquela época,
ia lá procurar o sacerdote e falava, estou sentindo isso, papapá. Depois que aquela pessoa melhorava, ela procurava o sacerdote e falava, já estou melhor, não tem mais nada. Porque o sacerdote passava algumas coisas, alguns rituais, né? Eles tinham mata um bezerro lá e oferece ao Deus não sei de quê, para tentar curar. Então, existia esse costume. Então, Jesus, para igual ele falou, eu não vim destruir a lei. Então, para cumprir a lei, pedia que procurasse o sacerdote, tá? Então, assim, além das curas físicas, na época tinha os sofrimentos mentais, igual tem hoje. Eram os chamados endemoniados. Tá? Esses endemoniados eram problemas mentais, né? E a maioria deles tinha a maioria não, todos eram acompanhamento espiritual. E Jesus, muitas vezes ele conversava com o acompanhante daqueles pacientes, nos chamados endemoniados. Então, naquele momento ele estava fazendo duas curas. A cura de quem estava sendo obsidiado e a cura do obsessor. Estão entendendo aí como que a coisa funciona? A casa espírita tem essa essência de trabalhar não só quem está com problema, mas o algoz também. Porque senão não adianta você cuidar só do paciente. O algoz, a gente precisa ter os olhos para ele também. Sabe? Jesus mesmo dizia, né? Eu vim para os enfermos. Isso aí. Não vim para os sãos. Isso aí. E quem são os maiores enfermos? São os algozes, né? Que estão ali no erro. Ok? Então, outra coisa. Aí tem esses padrões. Um dos padrões era esse. Procura o sacerdote. Outro padrão. Vai e não peque mais. Mas existe um padrão que está em todas as curas. Todas. Jesus nunca, não tem local nenhum escrito isso aí. Ele nunca virou para a pessoa e falou assim, eu te curei. Nunca. Entendeu? Pode entrar. Então, ele nunca falou isso. Qual que era a fala dele? Vocês lembram? Em todas as curas? A sua fé te curou. Com isso, ele já estava montando o guideline dele, já estava montando o script dele para a gente. Né? Deixando entendido que o quê? Que depende da gente a cura. Né? Então, ele já estava deixando isso aí. E qual que era o mecanismo que Jesus utilizava para fazer essas curas? A simplicidade. Ele não chamava ninguém num consultório, no templo. Falou, gente, quarta-feira, 8 horas da noite, tem cura lá no templo, viu? Vocês fazem uma fila aí que eu vou para lá curar. Ele sabe como que ele curava? Num jantar na casa de um publicano. Zaqueu, desce daí que eu vou jantar com você hoje. E ali, comendo, jantando, ele fazia a cura de que forma? Em alguns casos, bom dia, conversando. E todas as curas, a maioria delas, todas, que Jesus fez, vinha acompanhado antes da palavra. Por quê? Porque a intenção real da cura não era o corpo físico, mas sim dar direcionamento para a pessoa. Então, quando Jesus promovia essas curas, ele sempre promovia após uma palavra, após um ensinamento, após uma parábola, ou depois da cura ele usava aquilo como exemplo e dali surgia uma parábola. Né? Então, eu tô contextualizando isso daí para a gente começar a pensar na casa espírita. Por que a casa espírita age, por que as ações aqui são como são, né? Porque hoje um tratamento espiritual na casa espírita, ele é composto por 4 pilares. Conversa fraterna, palestra, passe
Aí, junto com o passe, nós vamos colocar a água frutificada, tá? E reunião de desobsessão. Atua com esses 4 pilares a casa espírita, que tem um tratamento espiritual sério, tá? Desses 4 pilares, qual que é o mais importante? É o estudo, é a palestra. É evangelioterapia, que chama. Por quê? Porque a gente vai no guideline que Jesus deixou e lá tem todo o roteiro para a gente se curar. Como que a gente se cura? Mudando o comportamento. Porque uma vez que a gente encarna, reencarna, nós somos eternos, né? A morte não existe. Assim como também, coloquei entre aspas, o tempo não existe. Porque nós temos a eternidade para corrigir várias coisas. Então, um dos da doutrina espírita ser chamada de o Consolador é esse. Né? Jesus falava, eu vou lhes enviar um Consolador prometido. Esse Consolador prometido é a doutrina espírita. Sim, a gente fala sem medo de errar, tá? Porque você quer um consolo maior, gente, do que saber que depois que o corpo físico acaba, a vida continua. Você vai encontrar com um ente querido depois, com a pessoa que você ama. Muito mais que isso, a gente pode encontrar com ela em sonho, né? Às vezes a gente não tem a bênção de lembrar, às vezes tem só uns flashes, mas esse encontro acontece, né? Então, esse é um consolo muito grande. Então, o que a gente quer trabalhar em relação a tratamento espiritual é sobre a ótica da reencarnação. A gente tem que entender que nós vamos reencarnar. E aí vamos adentrar mais assim no tratamento espiritual. O que acontece? Nós temos o corpo físico e temos também um corpo espiritual. Porque senão, depois que a gente desencarna, some, a gente desaparece, né? Não tem. Esse corpo espiritual se chama perispírito. Tá? Perispírito é uma matéria igual, é matéria também, só que mais sutil. Né? Ela só é percebida por enquanto, né? Depois que a gente desencarna. E esse perispírito, ele funciona como um HD, ele grava todas as nossas ações, boas, ruins, são gravadas no perispírito. Para quê? Para depois que a gente desencarna e vai preparar o nosso reencarne, essa gravação, eles vão pensar coisas dessa gravação para modelar o próximo corpo físico. Entendeu? Vai modelar o próximo. Às vezes, quando você vê uma pessoa, uma criança nasce com uma deformidade, vou colocar deformidade física para ficar mais entendido, né? Nasce sem um braço, nasce. Aí a gente fica se perguntando, por que Deus permite uma coisa dessa? Deus não permite nada. A pessoa grafou aquele problema no perispírito dela numa encarnação anterior. E aí, no automatismo da lei, ela tem que reencarnar com aquele problema. Tá? Problema, o Dudu já falou isso aqui várias vezes, mas a gente vai repetir. A pessoa que nasce com problemas respiratórios sérios, já nasce daquele jeito. Um indício de que a pessoa fumou na vida passada e tem que voltar com esse problema para limpar, para tirar aquilo ali, para tirar aquela gravação ruim, deletar, né? Fazer um reset daquela gravação ruim no corpo perispiritual. Né? Então o corpo físico hoje funciona como sabonete de Deus, um detergente de Deus, para limpar aquilo de ruim que foi gravado no nosso perispírito na encarnação anterior. Né?
E aí a gente vai entendendo o que é um tratamento espiritual. Por que fala tratamento espiritual, não tratamento corporal? Né? Então, porque o objetivo da casa é tratar espírito mesmo, tratar o espírito, porque a gente quando está encarnado, a gente é alma. Depois que desencarna, a gente é espírito. Então a gente trata a alma enquanto está aqui, para quando virar espírito tá mais limpinho, mais bonitinho, né? Pelo menos a gente tem que tentar dessa forma. A reencarnação serve para isso. Tá? Esse é o grande objetivo da reencarnação. A gente se melhorar. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então Deus não tem nada a ver com o que acontece de ruim com a gente. Nada. Né? Porque o que acontece de ruim com a gente é consequência dos nossos atos, ou nessa vida ou na outra. Pode analisar. Não tem acaso. Ah, mas eu fui passar ali na estrada, veio um caminhão na contramão, bateu no meu carro. Não foi o acaso, gente. Porque você podia estar passando 10 minutos antes, 10 minutos depois. 1 minuto? 1 minuto antes, 1 minuto depois. 1 segundo antes, 1 segundo depois. Né? Então, se você estava ali naquele momento, daquele jeito, é porque de alguma forma isso estava programado para acontecer. Aí, a gente pensa assim, nossa, então vai acontecer coisas ruins? Sim. Se tiver programado, vai. Mas, tem a fala, né, que o amor cobre a multidão de pecados. Então, se a gente tem que passar por alguma coisa, a gente vai passar. Mas, existe uma forma de passar em melhores condições, de amenizar a situação. Tá? Eu vou contar a história aqui do tarefeiro que estava fazendo a campanha do quilo, e aí ele foi entrar na Kombi, bateu a cabeça, e aí sangrou, levaram para o hospital, deram 6 pontos, 12 pontos na testa dele, e as pessoas que estavam ali fazendo a tarefa na hora se perguntaram, nossa, como é que a espiritualidade permite uma coisa dessa? O cara está aqui fazendo bem, está aqui fazendo a campanha do quilo, está trabalhando um domingo de manhã, aí acontece uma coisa dessa. Aí na semana seguinte, na reunião mediúnica, o mentor vem dar o recado, falou, gente, deixa eu explicar para vocês, a programação era para o companheiro ter um traumatismo craniano, ficar 6 meses em coma no hospital, depois ter sequela, fazer fisioterapia, ter que... aquele processo todo que a gente conhece, né? De quem fica muito tempo acamado. Ele passou pela situação, teve apenas 12 pontos. Por quê? Porque ele conseguiu amenizar essa coisa que ele tinha que passar através de ações no bem. Entendeu? Então a gente pode não mudar o destino, vamos dizer assim, mas amenizar aquilo que a gente tem que passar. Passar com mais força, passar com mais tranquilidade, né? Porque a gente veio para esse mundo de prova e expiação para passar na prova. Para que a gente vai para a escola? Se não é para aprender e mudar de fase, né? Então, na escola é assim, para você mudar de uma série para outra, você tem que fazer algumas provas e tirar uma nota ali. Algumas escolas são 60%, outras 70%, né? E na escola da vida não é diferente. É claro que se a gente conseguisse atingir 100%, ia ser uma maravilha, mas se chegou a 60%, 70%, 50%, pelo menos você está se movimentando, a ideia é essa. A gente se movimentar em busca de acertar, né? A doutrina ensina que não se exige, não tem aquela exigência que você é obrigado, você tem que fazer, não. A doutrina nos informa. Aí a gente vai, age, se movimenta, erra, cai, levanta, mas a intenção é se movimentar, sempre na direção do bem, sempre buscando algo, né? Então, o que acontece? Nós vamos falar aqui, pegar uma cura, uma dessas curas aí e pensar, que é o paralítico que desceu, né? Tinha uma multidão
uma multidão ouvindo Jesus, e aí ele não tinha acesso, aí o pessoal, puxa, nós temos que fazer ele ter acesso a Jesus, porque ele vai curá-lo. E o paralítico também acreditava nisso, mas só que ele não tinha condições de acessar Jesus. Precisava de alguém, pelo menos 4 pessoas, para carregar, para levar ele. Por que eu estou citando essa cura em específico? Porque aí eles fizeram um buraco no telhado, desceram. Jesus só falou com ele assim: levante e ande. E não peque mais. Mas Jesus também citou os 4 companheiros. Sabe por quê, gente? Porque sozinho a gente não consegue nada. Claro que a evolução depende da gente, da nossa movimentação. Mas se a gente tiver alguém do lado para ajudar, né? O ser humano é o único animal da face da Terra que não consegue sobreviver sozinho. Se você pegar um bebê e abandonar ele, deixar ele vive pouco tempo. Vive pouco tempo. Agora, gente, depois que a gente morre, a gente consegue ir caminhando para o túmulo? Ninguém vai caminhando para o túmulo. Precisa de pelo menos 4 pessoas para carregar o caixão e deixar lá, né? Então nós precisamos de pessoas, entendeu? Então aí o que acontece? O paralítico, aí ele citou a palavra pecado. O que significa pecado? Pecado, na concepção da palavra, é errar o alvo. Essa é o significado de pecado. Você errou o alvo. Qual que é o alvo? São as leis divinas. Quando a gente erra o alvo, quando a gente sai da rota das leis divinas, a gente errou o alvo, a gente pecou. Não é aqueles pecados que... Vamos esquecer que muita gente aprendeu na catequese, né? Que a maioria da gente vem da católica e depois, né, desemboca nos outros, já nasce espírita, mas vamos esquecer esse pecado que é citado aí, mas lembrar que o pecado citado por Jesus é isso, é você perdeu o foco, perdeu o alvo, e o alvo é as leis divinas. Aí beleza, você perdeu o alvo, você está naquele caminho, vamos pegar a BR aqui como exemplo. Estou indo para o aeroporto de Confins. Aí, em determinado momento, eu desvio do caminho. O meu alvo era o aeroporto de Confins, eu tenho uma rota, eu tenho as placas me indicando onde que é o aeroporto. Mas, por algum motivo, a gente tem livre-arbítrio. Vou lá para Betim. Eu viro à esquerda ali. Se você estiver usando um GPS, o que ele vai fazer? Ele vai recalcular a rota. Mas aí, você vai levar um tempo maior, você vai gastar mais. E aí, esse gastar mais, levar um tempo maior, a gente vai fazer uma analogia, é um tipo de dor que você tem. Então, a dor, ela serve para corrigir rotas. É como se fosse isso. Você está num caminho ali, você desviou daquele caminho, lembra do pecado, você desviou do alvo, aí tem consequência. A consequência vem em forma de dor, porque a dor ela serve para nos alertar. Esse é o motivo, esse é o principal motivo da existência da dor. Opa, tem algo errado aí. Porque se não existe dor, por exemplo, a gente ia colocar a mão numa chapa quente, daí a pouco você não tinha mão, né? Então a dor vem, o GPS recalcula a rota, fala, olha, vai por essa aqui e tal, melhor que você vai voltar para o caminho. E qual que é o nosso GPS, gente? O Evangelho. Além dele mostrar o caminho, ele recalcula a rota. Você vai buscar ali o conhecimento de Evangelho, os exemplos de Jesus, né? Por exemplo, agora a cura do paralítico. Então, esse pecado, essa alteração de rota, ela pode acontecer por vários motivos. Ignorância, rebeldia, teimosia, maldade.
todos esses que a gente citou aqui, não tem nada a ver com ninguém de fora. Isso aqui está tudo dentro da gente. Né? Tudo. Rebeldia, teimosia, maldade, ignorância. Não estou falando do outro, estou falando da gente. Né? Que quando a gente comete algum ato desse, o nosso GPS, o nosso Waze, que já vem alimentado com as ideias que Jesus trouxe para a gente no Evangelho, que o banco de dados desse GPS nosso, gente, é a consciência. Esse é o nosso banco de dados. É dali que ele pinça a rota, pinça o alerta, que a sua consciência vai falar, opa, tá errado aqui. Dali. Porque na consciência que fica gravado as leis de Deus, está ali, todo mundo. Hoje não existe ninguém no planeta Terra ignorante nesse sentido, gente. Ninguém. Sabe? Todo mundo conhece, nem que seja um pouquinho da lei. Tá? Mesmo aquele que não sabe ler, mas ele escuta falar. Então, você dizer que a pessoa pecou por ignorância, hoje é complicado. Quando eu falo ignorância, é no sentido de não conhecimento, não é ignorância de bruto, de ser coisa. Então, como pecar hoje por ignorância? Estou usando a palavra pecado, mas, de novo, no sentido de sair da rota. Né? E muitas vezes Jesus, ele, em vez de falar a tua fé te curou, ele falava a tua fé te salvou. Porque existe uma diferença entre curar e salvar. Salvar, a palavra é bem mais ampla, porque você salvar é tirar a pessoa de uma situação difícil. Por exemplo, a pessoa está num rio, não sabe nadar. Você vai ali, ajuda ela a sair, você salvou. Você não curou ela de nada. Então, a palavra salvar que Jesus usa aqui é tirar de um fluxo de vida errado. Para tirar daquele caminho, sabe? Aquela rota que não é a certa. Então, quando o GPS recalcula, ele está te salvando de uma rota que não vai te levar ao objetivo. Entendeu? E aí, a gente chega na casa espírita, tudo que a gente escuta aqui, todas as palestras, todas as palavras que a gente escuta aqui, é no sentido de dar direcionamento, para a gente não sair dessa rota. Ou se a gente estiver fora dela, o objetivo é te trazer de volta para ela. Tá? Então, quando a gente for pensar em tratamento espiritual, a gente tem que pensar nesse sentido. É claro que, por misericórdia, às vezes acontece de ter uma cura física mesmo ali. Eu já vi isso, sabe? De a pessoa ter tumor e aí vem para o tratamento, passa por alguns procedimentos ali espiritual, passa essas coisas, escuta a palestra, cura, aquele tumor some. Isso pode acontecer. Mas também, gente, a gente tem que pôr na cabeça o seguinte, que a doença talvez pode ser aquele remédio que vai curar o seu comportamento, que vai te dar um novo direcionamento. Então, nem sempre toda doença ela é permitida ser curada, porque você precisa passar por aquilo ali, você precisa experimentar aquilo para você chegar do outro lado bem. Lembra do detergente de Deus? Porque se você não passar por aquela doença, você não vai limpar. Vamos supor que por algum motivo ou outro, aquela doença é retirada. Mas aí você não viveu aquilo que você não corrigiu um erro que você tinha lá atrás, você não viveu aquilo. Então, na próxima vida, você vai ter que viver, você vai ter que passar. Né? Então, é para isso que serve. Tá? E aí a gente busca sempre essa voz da consciência. Sempre. Ela está aqui com a gente. E é engraçado que quando a gente está na casa espírita, a voz da consciência ela fica mais alta, a gente escuta ela mais. Né? A gente está no monte. O que é estar no monte? Está mais perto de Deus.
Porque a gente sente uma atmosfera dessa, a gente vem aqui com o ouvido, com a mente mais aberta para ouvir e para raciocinar, porque às vezes quando a pessoa que está aqui na frente falando fala alguma coisa, você pensa, nossa, você lembra das coisas que você vem fazendo ou você quer fazer, e aqui você já sai daqui com o propósito de não fazer aquilo mais, ou de fazer algo para corrigir alguma coisa. A gente sai daqui, a gente está aqui o tempo todo pensando, nossa, meu relacionamento com aquele fulano, eu preciso mudar isso. Porque aqui a gente está no alto do monte, aqui todo mundo é bonzinho, todo mundo tem um sorriso, todo mundo abraça. Se chegar alguém aqui agora, me der um tapa na cara, eu vou falar, ô irmão, vem cá, por que você fez isso? Igual se eu estivesse no trânsito. Não é? Antônio, Sim. você falou aí de quatro itens. 4 pilares. Ignorância, rebeldia, maldade Teimosia. e teimosia, né? Aí você falou que a ignorância, ninguém tem desculpa mais. Agora, esses outros itens que você falou, muitas vezes a pessoa tem, mas ela não enxerga. Então é muito difícil, você fala com a pessoa, mas você é teimosa. Eu não, ninguém aceita que é teimoso, ninguém aceita que é rebelde e ninguém aceita que é mau. Ninguém aceita que é mau. Por isso que é importante a pessoa entrar no processo de autoconhecimento para ela poder fazer esse trabalho de redirecionamento de vida, né, para o Evangelho. Ela tem que se enxergar, se reconhecer. E a pessoa, quando está nesse processo de achar que é normal isso, se não tiver alguém de fora, se não tiver um daqueles 4 que carregou a maca do paralítico, falando para ela, ô fulano, ela vai negar. Não, eu não sou assim não. Mas a semente fica no fundo. Nossa, fulano falou isso comigo. Por isso que é tão importante o casamento. Isso. Que ninguém conhece a gente melhor do que o nosso companheiro, né? Por isso que um pai e uma mãe também conhecem muito o filho. Irmãos, a gente escutar o irmão, porque o irmão também conhece a gente. Sim, aí eu vou até mais além, porque a nossa família, a primeira família é essa, mas tem a família ao redor. Tem aquele amigo sincero que só não te fala, porque o amigo sincero não é aquele amigo que fala tudo que você quer ouvir. Esse também pode ser amigo, mas o sincero mesmo, aquele que é amigo mesmo, ele bate de frente com você sempre. Pô, fulano, você é doido, por que você fez isso, cara? Não pode fazer isso, você é assim. O amigo sincero aponta o seu problema. É por isso que com as pessoas que a gente convive dentro de casa, a gente demonstra mais aquilo que a gente é. Isso aí. Pode. Né? Pode. É combater o orgulho em si mesmo, né? Porque a gente não consegue enxergar, muitas vezes, o que o outro tá jogando na nossa cara. Então, e o alerta, né? A pessoa fala assim, você é isso, não sei o que, é pra se pensar, né? Muitas vezes a gente quer rebater, né? Não, você que é. De pronto você rebate, né? Fala assim, opa, não sou assim e tal. Mas depois a gente tem que pensar, é o homem velho, né? A gente tem que abandonar esse orgulho e falar, será que ele fala? Chico, ele falou assim, certa vez uma pessoa xingou, brigou, falou um monte com ele e ele, tranquilo, nem piscou o olho. Aí o Geraldinho que conta essa história. Aí ele virou, Chico, mas você não... Aí ele falou assim, olha, é simples. Ele me chamou disso. Eu fiz uma análise. Se eu for realmente tudo isso que ele falou, ele está certo. Então não posso brigar com ele. Entendeu? Agora, se eu não for isso que ele falou, para que eu vou discutir com ele? Eu não sou. Engraçado você falando isso. Entendeu? Da reforma íntima. Que a reforma íntima faz isso, que às vezes a pessoa te agride, te ofende, e aí fazer igual o Chico. Você não vai ter que rebater. Não. Você vai pensar, pô, será que ele tem motivo para fazer isso? Ele está certo? Está certo. Então, se ele tiver igual o Chico, tudo bem, eu vou melhorar, né? Vou pedir desculpa, sei lá.
Agora, se não, minha consciência está tranquila, pronto. Aquilo não te afeta. Aquilo não me afeta. Eu estando bem comigo e com Deus. Entendeu? E às vezes é uma pessoa aleatória. É difícil chegar nesse nível, né? A gente não... Não é tão fácil, Mas aí, não é fácil, mas é isso que a gente está fazendo aqui, ó, nos prepara para pelo menos chegar próximo desse nível. Se alguém fizer isso aqui dentro, a gente talvez consiga alcançar um pouco esse nível. É isso que eu estou falando, porque a gente está aberto, a gente está num ambiente controlado, com uma vibração boa. Aí você escuta, mas lá fora é difícil, né? Lá fora vem um monte de coisa cercando, a multidão de testemunhas se aproximam, né? Mas aí é a vigilância, né? E a gente está aqui também para passar para as pessoas lá fora isso, né? Então a gente tem que ter essa consciência também. O exemplo sempre. É igual um copo de veneno, gente. Um copo de veneno em cima da mesa não é nada. Ele só vai te prejudicar se você beber ele. Se você ficar aqui em cima da mesa, a palavra é assim. Entendeu? Quando a pessoa profere uma palavra ruim para você, ou um gesto, ou uma ação, aquilo só vai te fazer mal se você internalizar ela. É claro que ela serve de alerta, como a gente falou aqui, né? Sempre serve de alerta. Vamos citar Chico de novo, vamos usar o exemplo de Chico. Analise em cima do que o outro está falando para você. Ele está certo? Se ele estiver certo, eu tenho que melhorar. Ele está errado? Está errado, então não me afeta. Simples assim. Só que, né? Igual, uma coisa que a gente vai falar aqui também, é em cima da simplicidade, é que Jesus, tudo que ele fez foi simples. Jesus, quando ele ia conversar a maioria das conversas que ele teve com os discípulos, foi dentro de um barco, pescando. Né? Então, ele não fazia questão de marcar a hora, de falar assim, eu vou falar isso hoje, eu vou ter uma palestra marcada para domingo, 9 horas, nós vamos falar sobre isso. Não. E o tema também surgia ali na hora. O tema era ali, ele usava coisas do cotidiano para exemplificar, que são as parábolas, né? Então, gente, vamos pensar. Onde que está o cego Bartimeu dentro da gente? Onde que está o paralítico dentro da gente? Tá? Eles estão todos aí com a gente. O cego Bartimeu pode estar no nosso relacionamento, eu não estou enxergando o outro como eu tenho que enxergar. Eu preciso curar aquele cego ali, começar a enxergar a pessoa que está do meu lado. O paralítico pode estar em mim também. Por quê? Porque eu não estou movimentando para poder melhorar. Eu não estou trabalhando, não estou tirando um tempo para Deus. Eu não estou tirando 15 minutos do meu tempo para ler um livro edificante. Eu estou paralítico nesse sentido. Estou ali na minha maca. Entendeu? Então, a casa espírita, ela funciona como os 4 que carregaram a maca. Ela pega a gente e fala assim, vamos lá, agora se você quiser levantar e andar, é por sua conta. Né? Essa é a proposta do tratamento espiritual na casa espírita. Tá? E o interessante é que tudo é feito com o pássaro para voar, ele precisa das 2 asas. Quais são as nossas 2 asas? Razão e sentimento. Então, para que o tratamento se dê na gente precisa equilibrar essas 2 coisas. Porque se uma tiver mais que a outra, não tem o voo, você não consegue subir. Né? Imagina um pássaro tentando voar só com uma asa e a outra parada. Não vai. Então, o interessante da doutrina é isso também, porque ela vem trazer para a gente essa coisa de fé raciocinada, essa coisa de você chegar à conclusão por si mesmo. Porque é isso que Jesus propôs desde o início, quando ele fez as curas.
Foi isso, gente. Ele quis dizer o seguinte: você que se curou, foi sua fé, foi sua movimentação, foi seu agir que te curou. Então a gente tem capacidade de curar a gente mesmo, tá? Aí a gente vai voltar naquilo que a gente falou lá no início, porque a gente tem várias encarnações. Então, se eu quero vir melhor, talvez eu tenho que fazer o quê? Trabalhar no bem agora, não tem jeito. É o plantio e a colheita. Você plantou feijão, você vai colher feijão. Então, se você quer muito amor na sua vida, numa próxima vida, ou até nessa, né? Dê amor, seja exemplo, porque cuida do seu jardim, que as borboletas vêm. Entendeu? O nosso jardim é a nossa vida, nosso relacionamento, nossa convivência com o próximo, nossas ações. Esse é o nosso jardim. Se o jardim estiver bonito, vai encher de borboletas, as coisas boas vêm, sim. Vem do nada não, né? Mas eu dizer, vem suave, vem natural, é natural. Então, voltando ao perispírito, como se dá um tratamento espiritual? O perispírito, ele tem uma comunicação com o corpo físico, porque senão como que vai ser gravadas as ações, né? E essa comunicação ela é feita através dos centros vitais. Nós temos 7 principais, mas o corpo é cheio dos centros vitais. Os centros vitais, ele é vou falar bem a grosso modo, né? Porque é um assunto que a gente dá para aprofundar muito, é bem interessante. Ele funciona como um funil de energia que fica girando. O sistema energético fica girando em determinados pontos do corpo. E aí, ele fica virado com a ponta para o corpo físico. É como se fosse imagina um funil virado com a ponta para o corpo físico e girando energia. E o funil girado com a ponta para o corpo espiritual, para o perispírito. E ali acontece a comunicação. Essa comunicação ela é energética, tá? Porque é magnética, por isso que existe o magnetismo. Então, o magnetismo eletromagnética. Então, ele sai do perispírito girando numa frequência, encontra com o funil do corpo físico e ali essa energia ela fica mais densa até alcançar a gente. Lembra das cores do arco-íris, que uma cor sobrepõe a outra e depois vai virando a outra? É assim que funciona. E aí, quando você vem para um passe na casa espírita ou uma cirurgia espiritual, tá? Porque isso acontece, ela é feita no perispírito. E o perispírito transmite aquilo para o corpo físico. Aí o corpo físico se modifica. Às vezes isso acontece instantaneamente em alguns casos. A pessoa sai da cabine de passe, nossa, que beleza, aquela dor de cabeça que eu estava passou. Né? Então ela é transmitida através dessa energia. Mas aí que vem uma coisa muito interessante, se a pessoa não estiver preparada para receber aquela energia, na hora que ela vem do perispírito, ela bate aqui e volta. Porque você se isolou. Por isso que é importante, antes de qualquer tratamento, antes do passe, acontecer o estudo. Porque durante o estudo, a pessoa vai abrindo aquele campo para receber. Porque se a pessoa chega da rua direto para tomar o passe, pode ser que aconteça. Às vezes a pessoa vem equilibrada, vem tranquila, ela vai receber a energia necessária. Mas na maioria das vezes não, a gente vem agitado, a gente chega aqui pensando em 1000 coisas. Então o interessante é chegar aqui, a gente chega com a cabeça, né? Nossa, o almoço daqui a pouco me fala, vem aquela monte de coisa, né? Aí você chega aqui, senta, começa a escutar a palestra, e sua mente vai chegando no lugar, você começa a ouvir aquilo que está sendo falado, começa a
pensar naquilo que está sendo falado, e nesse momento aqui, a energia do ambiente já está agindo no nosso corpo. Lembra do psicoscópio? O psicoscópio é um aparelho que a espiritualidade usa, em toda casa espírita tem. A pessoa entra e aí ele faz um scanner do seu perispírito. E depois você vai para o passe. Aquele scanner vai apontar para a espiritualidade os principais focos onde que a energia tem que agir. E esse psicoscópio, ele é passado com mais eficácia no momento da palestra, porque aí passou o psicoscópio, a ficha espiritual vai para a cabine de passe, e lá os técnicos espirituais vão preparar que tipo de energia que você tem que receber, que tipo de energia vai ser colocada na sua água frutificada, como que vai ser alterado a molécula daquela água para você receber aquilo ali. Por isso que realmente acontece o alívio, né? É tanto que quando você vai fazer tratamento, vai implementar um tratamento espiritual na casa, é muito importante que a casa prepare um formulário para aquela pessoa que vai passar pelo tratamento se comprometer a não parar de tomar medicamento. Porque quem tem que falar com a pessoa para parar de tomar medicamento é o médico. Não é a casa espírita, não é o passista, não é... Ninguém tem esse direito. Ninguém pode fazer isso. Porque, gente, é natural. A pessoa sente o alívio, ela vem toda semana. Ela vai sentir o alívio, vai se sentir melhor. Fala assim, não precisa de remédio mais não. Já aconteceu, gente, de casa espírita ser processada por causa disso. Paciente psiquiátrico parou de tomar medicamento, aí, né, bipolar, aí teve crise, se complicou. O tratamento não anula? Não, só complementa, só potencializa, né? Porque é natural, a pessoa vai se melhorar, vai fazer uma consulta, o médico fala assim, opa, já posso tirar esse ansiolítico aqui, você não precisa de ansiolítico mais não, só antidepressivo por enquanto. Por quê? Porque a pessoa mudou de conduta. Essa questão de mudar de conduta é tão importante que, conversando com um médico amigo meu, ele foi fazer uma visita, fazer uma consulta na casa de uma pessoa muito importante, uma socialite muito importante. Ela era convidada para várias festas, essas festas que acontecem no mundo aí da sociedade, na alta sociedade. E aí essa pessoa entrou num processo de depressão e todo convite que chegava, essa pessoa ficava assim, parece que piorava o quadro depressivo, porque ela não queria conviver com outras pessoas, mas os convites chegavam, enfim. Aí esse médico aí, tomando muitos medicamentos, aí chamaram esse médico para fazer a consulta na casa dela. Ele chegou lá e ficou mais ou menos quase 2 horas conversando com ela, andou pela casa. Aí, em determinado momento, ele foi no jardim com ela. Chegou no jardim, ele viu que tinha um orquidário muito bem montado e várias orquídeas mortas lá, jogado, vaso sem flor, né? Beleza. Quando ele voltou para dentro de casa, ele virou para ela e falou assim, aquele orquidário, quem que cuida dele? Aí falou assim, era eu, mas estou tendo força para isso. Amava mexer com essas coisas, mas não estou tendo força. E na conversa ele identificou essa questão dos convites. Aí ele virou para ela e falou assim, olha, vou fazer o seguinte, já que você fica tão incomodada, tão sem graça de recusar o convite das pessoas, por que para cada pessoa que te enviar o convite, você não envia uma orquídea para ele de volta agradecendo? Olha só. Aí ela pensou e falou assim, isso pode dar certo, porque a pessoa vai ficar satisfeita, vai ficar feliz e eu não vou ficar com consciência pesada. Mas no fundo, o que ele queria?
que ela voltasse a cultivar as orquídeas, que ela se movimentasse para algo que dá prazer para ela. Para quê? Para ativar a serotonina, que é o hormônio da felicidade no corpo. Então, aí na hora de ir embora, ele virou para a família e falou assim, você não vai prescrever nada? Não tem nenhum medicamento? Eu falei assim, não, eu já prescrevi o medicamento para ela. E virou para a filha e falou assim, converse com as amigas para mandar o máximo de convite possível para ela, mesmo que não tenha a festa. Entendeu? Mesmo que não haja a festa, mande os convites. Nossa, mas ela vai piorar. Eu falei, não, mande os convites. Passaram-se alguns meses, né? Ele suspendeu vários medicamentos. Foi desmamando. Por quê? Porque ele fez com que ela se movimentasse. Então, no fundo, quem que curou ela mesmo? Foi ela. O movimento que ela fez de cultivar as orquídeas. Algo que dá prazer. Algo que a gente, né? Falta quanto tempo, é isso? Faltou 8. É 5 para as 9? É 5 para as 9. Falta 3 minutos. Tá. Entendeu a moral da história, gente? O principal item dos quatro itens que eu falei, se a gente puder escolher o estudo, porque o estudo faz você chegar à conclusão de que você tem que movimentar. Você se cura. Então, não tem segredo, não tem mística no tratamento espiritual, não tem fenômeno, não tem milagre. É a gente, Jesus já deixou isso aí, já falou isso há mais de 2000 anos, quando ele falou, a sua fé te curou, ele já estava dando a dica. É a gente, né? É claro que se a gente puder contar com alguns amigos para empurrar, para falar, para direcionar, né? Para ajudar a gente a pensar no nosso GPS o que é para ser feito, é ótimo, isso que está acontecendo aqui agora, né? Então, é isso. Que Deus abençoe a nossa semana, que a gente comece a olhar o tratamento espiritual com outros olhos, porque a gente vai começar aqui, né? A gente vai começar, se Deus quiser, em breve, o tratamento espiritual na Casa Espírita. Já começou, desde que a casa foi inaugurada, o tratamento espiritual já começou, né? Porque as palestras é que fazem, de fato, que a gente chama de evangelioterapia. Evangelioterapia. O Antônio, é importante a pessoa ter em mente que a cura é de dentro para fora. Isso aí. A parte externa, ela é ajudada. Os nossos amigos espirituais colocam as condições necessárias para que a gente aproveite aquilo. Sim. Né? Igual quando a gente toma um remédio, um fitoterápico, por exemplo, a gente vai absorver do fitoterápico aquilo que a gente precisa. Não é o fitoterápico, é a nossa absorção. Sim, isso é isso. Tudo está em nós. A questão está em nós, mas a resposta está dentro de nós. Por que Jesus falava, vós sois deuses? Porque a gente tem toda a capacidade para conseguir, né? É porque às vezes a gente pode ficar assim, nossa, aquela pessoa vai me curar. Ela não vai curar. Não. Ela vai propiciar o ambiente. Ela vai dar boas condições para a gente se modificar. Mas o movimento é nosso. Por isso que ele fala, cada um segundo as suas obras. Ok?